Operar sem entender o que é margem e alavancagem é o mesmo que pular de uma montanha a 200 km por hora e passar perto das pedras da montanha. No vídeo de hoje você vai entender definitivamente o que é margem, o que é alavancagem e quais são os riscos para a sua operação. Olá pessoal, tudo bem? Esse é o segundo vídeo dessa playlist que trata de um dos assuntos mais importantes para quem pretende começar a operar no Day Trade. Ele faz parte dessa playlist aqui de 10 vídeos e eu espero que você tenha oportunidade aí, se você não teve, como ele é o segundo vídeo, volta ali, procura na playlist. O primeiro vídeo é muito importante, ele trata de um tema básico de como começar no Day Trade que nós recomendamos, que é através da operação em simuladores. Como sempre nós falamos, o Day Trade é uma atividade técnica que demanda conhecimento, habilidade e atitude para você operar. Você não pode sair operando sem ter nenhum conhecimento, buscando uma rentabilidade que ela nunca vai vir, porque assim como eu disse, sem conhecimento, habilidade e atitude, o que você vai fazer é entregar o seu dinheiro na mão do mercado. E eu preciso dizer isso desde o início. O nosso compromisso aqui na Trade Technique é que você tenha nossa transparência, onde a gente te fala quais são os desafios do mercado, que não são poucos, mas também quais são as oportunidades se você aprender a operar direito. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar de margem e alavancagem. E qual que é o benefício desse tema? Isso porque quando você opera alavancado sem saber dessa condição, você não entende que a sua gestão do risco fica totalmente comprometida. Então, o que nós vamos fazer é definitivamente te trazer os conceitos de tema de margem e de alavancagem para que você nunca mais tenha que assistir um vídeo sobre esse tema e você entenda o porquê que isso é tão perigoso para suas operações e quão benéfico pode ser se você utilizar a alavancagem da forma correta. Bom, e o meu nome é Marcos Camargo, eu opero desde 2005 e o meu objetivo é tornar pessoas comuns em traders profissionais, mas com o conhecimento certo, com a habilidade certa, para que você possa de fato sobreviver a esse mercado. Então, como eu disse, opero desde 2005, são quase 20 anos de experiência. E eu tenho uma outra habilidade também. Eu sou piloto de linha aérea e sou instrutor, examinador de pilotos. Tenho especializações em investigação de acidentes e gestão de risco. E para que isso interessa, né? No ambiente aqui que nós estamos falando de trade, eu pego esses conhecimentos e trago principalmente na questão de desenvolvimento de competências de uma atividade que é extremamente de risco, para que você consiga entender como se desenvolver nessa atividade e ter os mesmos números de uma aviação que é extremamente segura. Então, durante todo o nosso processo, você vai ver aqui diversas comparações com a aviação e eu acho que isso é muito interessante. Um grande propósito que a gente tem aqui também nesse vídeo é trazer e transformar conceitos complexos em conceitos práticos e fáceis de entender. A gente não pode apresentar o mercado financeiro para pessoas comuns, como eu disse, do jeito que se apresenta para pessoas que já estão e já têm conhecimento no mercado. Nosso objetivo aqui é simplificar esses conceitos complexos e você vai ver aqui na nossa explicação de margem e alavancagem como isso torna mais fácil de você entender, aplicar e usufruir dos benefícios que o tema tem. Então segue com a gente aqui, o vídeo vai ser longo, mas o vídeo vai ser muito bom e como eu disse, a minha expectativa é que ele seja o último vídeo que você assista sobre margem e alavancagem, ok? Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender o que é margem. A margem, ela faz parte do início do processo de um trader quando ele vai abrir uma conta numa corretora. E a gente precisa entender que, e vocês vão ver isso, a margem que é exigida para que você opere, ela é a raiz de todos os problemas para que o trader iniciante tenha uma experiência péssima no day trade. E você vai entender muito bem por quê. Então, entenda isso. Se você está pensando em operar
pensando em abrir uma conta em uma corretora, é super importante que você entenda o que é margem e como essa margem vai impactar suas operações no futuro. Vamos lá então. O que é margem, pessoal? Vamos ver se fica bem claro para vocês aqui. Imagina o seguinte, você chegou no parque, vamos dar um exemplo aqui do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, tá ok? E você teve a intenção de alugar uma bicicleta. É uma bicicleta normal e você vai ali numa bicicletaria que tem no Parque do Ibirapuera. O que acontece? A pessoa que te aluga uma bicicleta vai fazer com que você assine pelo menos um termo que você se compromete a devolver aquela bicicleta de uma maneira mínima, idealmente igual à bicicleta que você pegou. Só que ali vai dizer que aquela bicicleta tem um valor. Aquela bicicleta tem um investimento que foi feito pelo dono daquela bicicletaria para que você pudesse sair com aquela bicicleta e dar uma volta. Para que você dê essa volta de meia hora, por exemplo, você vai ter que deixar um valor com ele de R$10. Então, para que você entenda bem e fique claro, você vai dar uma volta em uma bicicleta que vale R$1.000, mas para que você dê essa volta com essa bicicleta, vai ser exigido de você R$10 apenas, ok? Isso, comparativamente, a gente pode dizer que é a margem exigida pelo dono da bicicletaria para que você saia andando com aquela bicicleta no parque. Só que ao assinar o contrato, o que você está dizendo para ele? Você está dizendo para ele que você se compromete e trazer a bicicleta nas mesmas condições. Se você não trouxer essa bicicleta nas mesmas condições, você assume a responsabilidade de cobrir os R$1.000. No fundo, é isso que acontece. Então, ficou claro aí na questão da bicicleta? Você paga 10 para dar uma volta, mas se você não trouxer essa bicicleta de volta, você vai ter que pagar os R$1.000. Vamos então trazer esse contexto para o nosso mercado, que é o mercado operado na B3, certo? Só que a B3 ela não comercializa bicicletas, a gente sabe disso. Ela regula, na verdade, diversos contratos. Esses contratos podem ser de dólar, de índice, de milho, de boi gordo e de juros, né? Como está escrito aqui. E a partir disso, você passa a ter uma oportunidade de operar esses contratos regulados pela B3. Só que tem um detalhe: a B3 não comercializa nada, ela só regula esses contratos. E eu peguei aqui de exemplo uma corretora, aqui foi totalmente aleatório, tá bom? A BTG Pactual. Ela sim é a dona da bicicletaria que a gente estava comparando. Então, quando você entra na sua plataforma de operação, o que acontece? A B3 vai dizer que o valor daquele contrato para você operar, ele é um contrato que vale assim, quando eu tirei, né, esse print, era um contrato que valia naquele dia, naquele momento, 57.060, R$57.060. Então, no momento da operação, na hora que você clicar em comprar, esse era o valor do contrato. Então, comparativamente, R$1.000 na bicicleta, um contrato de dólar, R$57.000, ok? E quem é que dá a margem para você dar uma volta e te empresta esse contrato a R$57.000 por um valor muito menor? A margem para operar um contrato hoje de dólar que uma corretora mínima que uma corretora pode cobrar, deve cobrar, é de R$150. Então, fazendo a nossa comparação, para você dar uma voltinha numa bike de 57 mil, você vai pagar ou vai ter que ter depositado na sua conta como garantia R$150. Esse é o valor mínimo, tá ok? Então, quando a gente tem o mercado futuro, nós temos os dois principais índices que são operados. O índice futuro, o WIN, que a margem dele é de R$100, e o dólar futuro, que a margem dele é de R$150.
Essas margens, como eu disse, são margens mínimas, mas não necessariamente elas são margens ideais. E a gente vai entender o porquê quando a gente entrar no conceito de alavancagem. Então, quando você abre uma conta em uma corretora para operar um contrato, o mínimo que uma corretora vai te exigir hoje, tá? Quando eu gravo esse vídeo, R$100 para o índice, R$150 para o dólar. Combinado? Voltando aqui então, a margem é o valor que uma corretora exige como garantia para que você possa operar um ativo. Ela serve como um depósito de segurança, ok? Lá na bicicleta é muito parecido, só que aqui, se você devolver o contrato exatamente no mesmo valor, você vai ter a sua margem garantida na sua conta de volta. Lógico, descontado as taxas de correntagem, os emolumentos e assim por diante. Mas o nosso objetivo aqui é pegar um contrato por um valor, quando a gente está numa operação de compra, com a expectativa de que ele suba e a gente devolva esse contrato num valor mais alto, e a diferença do valor é nossa. E a gente vai entender melhor isso quando a gente entrar na questão da alavancagem. Então, eu espero que esse tema fique muito claro para você. Margem é o valor que você deposita numa corretora, mínimo que ela te permite operar com um contrato. Obviamente, se você quiser operar com 2, você vai precisar, estou falando do contrato de dólar, você vai precisar de R$300, 3 contratos, mínimo 450 e assim por diante. Cada contrato tem a sua margem mínima. Mas é importante ficar bem claro que aqui na Trade Technique a gente não recomenda nem de perto que você opere com margens tão baixas, e você vai entender por que isso acontece quando a gente falar de alavancagem, tá bom? Se você não está entendendo ou está com alguma dúvida sobre esse tema, eu te peço para deixar aqui nos comentários qual é a dúvida que você tem e eu tento esclarecer. Como eu disse, eu espero que esse seja o último vídeo que você assista sobre margem e alavancagem, para que você entenda o impacto que isso tem nas suas operações. Combinado? E vamos passar então para o segundo tema, o que é alavancagem. E aqui eu volto para dizer para você que é muito importante que você entenda esse conceito. Guarde um tempo, reserve um tempo para assistir esse vídeo 2, 3 vezes, se você tiver dificuldade, porque ele é a base da construção de um modelo de operação. Nós sabemos aqui, e você tem que ter essa consciência, de que você não deve operar sem ter um plano de trade com uma gestão de risco bem estabelecida. E esse conhecimento que nós vamos entender agora aqui, ele é fundamental para que você construa esse seu plano de trade. Então, por isso que eu falo, para você ser um trader profissional que entende do que você está fazendo, você tem que ter conhecimento para que você monte um plano de trade que seja suficientemente robusto para que você tire vantagem das vantagens estatísticas e da probabilidade que o day trade oferece para quem sabe operar. Então vamos lá. O que é alavancagem, ok? Nós já entendemos o conceito de margem. Vamos pegar aqui como exemplo o mesmo exemplo da bicicleta, como eu mencionei, aonde a gente tem uma bicicleta que vale R$1.000 e você está dando uma volta de meia hora com ela por R$10. Nesse caso aqui, do negócio do aluguel de bicicleta, quando você usa essa bicicleta, o que está acontecendo? Você está alavancando o dinheiro que você tem na mão, os R$10, em 100 vezes. Se você perder essa bicicleta, se alguém te roubar ou se acontecer alguma coisa com você, você está colocando em risco 100 vezes mais capital do que você deixou ali na bicicletaria para dar uma volta. A gente nunca imagina isso, né? Mas é interessante, quando a gente aluga um carro, quando a gente aluga uma casa, de certa maneira, quando você tem um compromisso de devolver esse bem inteiro e a responsabilidade dele está com você, por isso que se exigem seguros, né?
você está alavancado na quantidade de vezes que você paga para o valor total daquele bem. Então a alavancagem, ela faz parte do nosso dia a dia de uma maneira muito frequente. Só que a gente não tem noção de que no mercado financeiro ela também faz parte. Só que aqui o negócio é muito diferente, porque a variação e o risco, eles são muito maiores do que no aluguel de um carro, do que no aluguel de uma bicicleta. Então, se 100 vezes aqui para um aluguel de uma bicicleta já é uma alavancagem importante, mas você assume esse risco porque o risco de você perder esse bem é pequeno, vamos entender o que é uma alavancagem no mercado financeiro quando você opera com margens pequenas, tá ok? A alavancagem, ela é a capacidade de controlar uma posição, uma bike, como a gente está vendo, maior do que o seu capital disponível, usando fundos emprestados da corretora. Então, o que quer dizer isso? Quando a corretora, ela te permite operar com R$150, ela está abrindo um crédito para você do valor total do contrato. É lógico que ela vai fazer uma proteção, vai estopar a sua operação se você perder mais do que o valor que você tem de margem. Vai te cobrar uma taxa, você vai ter que pagar todos os emolumentos, as taxas da corretora para isso. Por isso que quando você opera com margens pequenas, a sua possibilidade de continuar no trade é muito pequena. Porque se o mercado for contra você, a corretora já te estopa, dispara uma multa, né, de zeragem automática, e você vai ter que lidar com isso e às vezes cobrir o seu saldo muitas vezes. Então, voltando aqui, vamos entender como isso se aplica, a alavancagem se aplica no day trade. Quando a gente fala de dólar futuro, você pode falar de índice futuro também, mas eu peguei aqui como exemplo um contrato de dólar futuro. Como eu disse, naquele dia o dólar estava em 5.706. Então, como um contrato equivale a 10 mil dólares, a gente está falando de 57.060. Hoje ele está mais caro, mas esse é o valor da época do print que eu tirei só para você entender, tá bom? Nesse caso aqui, o que acontece? Quando eu quero operar um contrato futuro, eu olho o valor total dele, do valor de face ali que está do contrato, o dólar está valendo X, mas eu tenho que sempre olhar e analisar um contrato aqui por um contrato, quanto que eu estou me expondo nesse contrato que fica disponível aqui. Então, nesse caso aqui, o valor do nosso contrato é 57.060. Eu estou sendo repetitivo aqui, mas isso tem que ficar claro. E quando você estiver na sua corretora, no Profit ali operando, você tem que entender que esse valor que está aqui é o valor do negócio. E a margem que você está operando está relacionada com a alavancagem que você vai ter para o valor. Reprisando, a bicicleta vale mil reais e você dá uma volta nela com 10. Aqui, como funciona? Se você pegar esse contrato que vale 57.060, operar esse contrato com uma margem de 200, estou dando até um pouquinho mais de um chorinho aqui, de R$200 para você operar um contrato. A sua alavancagem nesse negócio vai ser de 285 vezes. Então, o que eu quero que você entenda aqui? Um contrato operado com uma margem de 200 faz com que você se exponha 285 vezes a variação daquele ativo. Então, você entende por quê a maioria das pessoas que opera day trade perde dinheiro? Porque se o mercado subir 1%, tá? 1% com você exposto, você vai ganhar 285 vezes o valor que você investiu naquele negócio. Se o mercado cair 1%, você perderia, a corretora nunca vai deixar isso acontecer, tá? Mas você perderia 285 vezes o valor que você investiu. Então, é aquela sensação de tô rico, tô pobre, que ela é incompatível
com as operações do mercado financeiro. Não existe operar no mercado financeiro com uma alavancagem de 285 vezes. Então, vou te mostrar agora, se a gente aumentar um pouquinho esses valores, como isso impacta nas suas operações e como isso faz você sobreviver. Eu tenho certeza que você já ouviu os termos quebrei a banca e quebrei a conta. Se você não ouviu, isso são termos de quem não tem o menor cultura de conhecimento no mercado financeiro, e ele utiliza termos que estão relacionados normalmente aos jogos de azar. Então, isso daqui não é um jogo de azar, isso daqui é uma atividade técnica e profissional que você precisa buscar conhecimento para operar. E eu espero que esse vídeo aqui de fato seja o seu último vídeo e você entenda que você não deve operar mais dessa forma. Se nós tivéssemos então uma margem de R$1.000, ok? Nós estávamos com uma margem de 200 e nós passamos a operar com uma margem de 1.000. Você está 57 vezes alavancado. Você acha que uma variação, vou pegar aqui novamente, tá? Os 1%. Uma variação de 57 vezes para cima ou 57 vezes para baixo é razoável num mercado que quando a gente olha para o Brasil, que já é um mercado que paga muito bem um CDI a 13%, 14%, 12%, dependendo da época que você está assistindo esse vídeo, você ter uma operação que te dê uma rentabilidade 4 vezes, 5 vezes superior ao rendimento médio anual de um investimento no CDB. Então, essa ganância, isso não cabe dentro de uma operação profissional, né? Eu vou operar de uma forma que em uma única operação eu consiga ter em alguns minutos a rentabilidade do ano da renda fixa. Isso é surreal dizer isso, e é uma expectativa totalmente irreal que você nunca deveria ter ao entrar no day trade. Mas, infelizmente, isso é muito ensinado nos educacionais por aí, né? Que você pode operar até com R$1.000 por contrato. É uma forma de operar, mas eu, sinceramente, eu só consegui. Eu vou voltar aqui para mim porque isso é super importante. Eu só consegui ter consistência no day trade quando eu desalavanquei as minhas operações. Sabe por quê? Porque operar alavancado 57 vezes que seja no dólar vai fazer com que segurar uma operação seja algo muito difícil para você. E durante os nossos vídeos aqui você vai entender isso de uma forma muito clara. Quanto mais alavancado você está, mais difícil é operar tecnicamente. E se você não entender isso, se você não conseguir desalavancar suas operações, você precisa ter um pouco mais de capital para operar, você vai, infelizmente, fazer parte dos 95%, 97% que perdem dinheiro no day trade. Eu não posso deixar de te falar isso, porque nosso objetivo aqui, como eu disse, é transformar pessoas comuns em traders profissionais. Não é transformar pessoas comuns que chegam no day trade, se frustram, perdem dinheiro, muitas vezes até o dinheiro que eles não têm, e acabam desistindo mesmo antes de aprender. Se você está curtindo esse conteúdo aqui, eu vou te pedir, eu queria muito receber aí nos comentários qual que é a sua percepção sobre esses conceitos. Se eles estão mais claros para você, se estão começando a ficar mais claros, é super importante. Se esse conteúdo te entrega valor, deixa o seu like aí, importante para o canal, comenta, compartilha com seus amigos que estão operando e se inscreve aí ativando o sino para que você receba os próximos vídeos aqui dessa playlist, tá bom? Importante também, se você gosta desse conteúdo, aponta aí o seu celular para esse QR Code, me segue lá no Instagram, lá eu faço outros tipos de postagem, tem muita questão de psicologia do trade também, que seria muito bacana aí que você começasse a se aprofundar para se tornar de fato um trader profissional. Combinado?
Bom, então vamos lá. Vamos ser mais práticos aqui. Tá na hora da gente começar a entender o impacto disso no dia a dia. E eu espero que você consiga levar algo de bom aí para suas operações ou para o início aí do seu conhecimento nas operações de day trade. Os traders experientes são muito claros em afirmar que você não deve colocar mais do que 2% a risco em suas operações. Então, se você opera com uma margem aí de R$1.000, 2%, nós estamos falando de R$20 só que você pode colocar a risco em uma operação. Isso é um valor muito baixo para que você opere em mercados mais voláteis, como é o dólar, como é o índice. A Bolsa Brasileira, no geral, ela é interessante pela volatilidade, mas se você não tem uma margem segura para operar com esses valores, você vai sair do trade, ser estopado, como a gente fala, de uma maneira muito rápida. Isso não é bom para você, além do que você emocionalmente vai ficar frustrado e tudo mais. Então, aqui, quando você começa a crescer, e eu vou dizer o meu número, tá? Eu opero hoje com 0,5 ou 0,25 de risco. Isso torna as minhas operações, e foi uma forma que eu encontrei de tornar as minhas operações praticamente com zero emoção. Ok? Isso é um ajuste que você vai tendo que fazer aí durante a sua carreira para que você entenda como operar de forma técnica e qual é o valor que você está disposto. Para isso, você tem que ter, lógico, um capital maior para conseguir operar com riscos tão baixos, mas isso você atinge com o tempo e é isso que eu quero te estimular a fazer. O que você precisa entender, na verdade, é que o seu principal trabalho é proteger o seu capital. Essa frase, ela é uma frase que eu peguei de um amigo que viu num curso super bacana, de um trader super profissional, e eu entendo que isso é a máxima do mercado financeiro. Nós não estamos aqui buscando ganhos. A gente quer aproveitar oportunidades e proteger o nosso capital. Quando a gente perder, a gente perde pouco. Quando a gente ganha, a gente paga todos os stops que a gente teve no passado. Então, esse é o nosso grande objetivo e é importantíssimo que você entenda isso, ok? Dando sequência aqui, vamos então na prática entender o que é essa questão, o impacto da alavancagem nas nossas operações. Vamos considerar o mesmo contrato lá, o dólar nesse dia do print estava 5,706. A gente tinha aqui um contrato valendo 57 mil e eu estou aqui me posicionando, acreditando que esse mercado vai subir, tá ok? A minha margem é de R$200 e eu tô alavancado em 285 vezes. Como é que eu chego nesse número aqui? É só dividir 200 ou 57,060 por 200 e você vai descobrir qual é a sua alavancagem, como você está operando. Vamos dizer que nesse dia eu fiz uma boa análise e o mercado foi buscar 10 pontos ali, ok? Consequentemente, o dólar saiu de 5.706 para 5.716. Então, o que eu ganhei aqui nessa operação, 10 pontos de dólar me dá uma rentabilidade de R$100. Então, eu consegui, numa operação de 10 pontos, ganhar R$100. Isso significa que eu transformei meus R$200 em R$300. Então eu tive uma margem, uma rentabilidade de 50%. Isso é um sonho, né? Mas isso daqui torna as operações muito difíceis de você segurar emocionalmente. Vamos ver o que acontece no lado oposto. Eu ainda assim estava buscando uma operação de compra, mas o mercado veio contra mim e eu perdi 10 pontos nesse dia aqui, tá ok? Vamos estipular isso como um valor fixo aí para a gente entender como isso impacta. Olha que interessante, os mesmos 10 pontos que eu perdi me levam a perder os R$100, 200 menos 100 e ficar com R$100 no banco, na corretora.
uma perda de 50% do valor. Esse trader aqui já não consegue mais abrir uma posição nova, porque ele está abaixo da margem mínima da corretora. Então, entende o impacto de operar com margens tão pequenas? Você está rico em uma hora, ganhou 50% no dia. Esses são os traders novos que estão contando aí para os seus familiares. Eu faço 70, 80, 100, 50, 40 em um dia. Mas eles não vão contar que eles foram impedidos de operar. Eles tiveram que completar dinheiro lá para poder abrir uma nova posição quando eles tomam um stop, ok? Então, vamos lá. Esse é o impacto que existe operar com uma margem tão pequena. Vamos dar uma olhada então aqui, e aqui já vou direto sem animar esse slide aqui. O que acontece se você tiver R$1.000 de margem, sendo que você está 57 vezes alavancado? Mesma coisa, dividir 57,060 por 1.000, você vai ter a sua alavancagem. Vamos considerar aqui que você fez a mesma operação e você conseguiu atingir 10 pontos naquele dia. Não importa se foi uma, duas, 3 operações, mas você conseguiu 10 pontos no dólar, o que é bastante significativo. Você fez R$100, os mesmos R$100 que você fez lá com 200, mas isso, frente à sua margem, significa um valor de 10% do seu capital inicial. Então você termina o dia com R$1.100. Ótimo, né? Poxa, como eu disse ali no meio do nosso vídeo, uma rentabilidade de 10% em um dia, considerando que a poupança não paga nem isso num ano, a gente tá milionário, né? O cara olha e fala assim, nossa, é fantástico esse negócio. Porém, no mesmo viés, né, de operação que você entrou compradora, o mercado volta e naquele dia você sai com R$100 a menos. 10 pontos você perdeu. Você perdeu 10% do seu capital e fechou o dia com R$900 na conta. Ok? Vamos dizer que você passou 3, 4 dias operando e aqueles dias você operou muito mal e você perdeu R$100 cada dia. Vamos falar de 3 dias só, vai, para você entender. Em 3 dias você perdeu 30% do seu capital. E você vai estar com R$700. Eu digo para você que, emocionalmente falando, as pessoas falam muito de mentalidade no trade e tudo mais, mas esse é a maneira mais rápida de destruir o seu emocional em operações de day trade. Porque perder 30% do seu capital em 3 dias é um valor assim absurdo no seu emocional para você recuperar. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas que iniciam, nós estamos falando de um dinheiro que muitas vezes eles nem têm. Eles estão tirando dinheiro de outro lugar para fazer e na expectativa de fazer um capital. Então esse não é o jeito certo de operar e eu não tenho nenhum receio de mencionar que R$1.000 por contrato não é suficiente para você operar, seja dólar, seja índice. Se você consegue operar com só isso de dinheiro na sua conta, você é um cara, tem uma emoção de ferro, né, de pedra. Mas eu não quero te desestimular se você não tiver muito dinheiro. O que nós estimulamos aqui para que você seja um trader profissional é que você aprenda a operar. Mais importante do que ganhar dinheiro é você aprender a operar. E você pode aí sim entrar numa mesa proprietária e conseguir esses recursos que eu estou mencionando, porque você só vai conseguir operar numa proprietária, numa mesa que te dá dinheiro para operar, se você souber operar. Então, o nosso objetivo aqui não é ganhar dinheiro. Nosso objetivo é aprender a operar. Se você souber operar, se você tiver capital, você opera seu capital próprio. Se você não tiver capital, você opera um capital de terceiro. E você não tem ideia de quantos traders conseguem atingir esses objetivos operando através de mesas
sérias, comprometidas com o trader, que vão te dar um capital para que você aí sim comece a operar o seu próprio capital. E eu queria te dizer aqui uma coisa muito importante. Se você está até aqui nesse vídeo, você é um cara que está muito comprometido em operar de uma maneira profissional ou já teve uma experiência muito ruim. Eu vou te pedir o seguinte, no primeiro link da descrição aqui desse vídeo, eu vou te oferecer gratuitamente, ok? Eu não vou cobrar nada de você, nada. Você só vai entrar nesse link e vai receber instruções para fazer uma análise de perfil de trader, que eu vou te entregar de forma gratuita e você vai entender quais são as 7 competências do trader profissional e como esse trader ele consegue sair desse período aí de falta de consistência para ser um trader lucrativo. No final, ao me responder esse questionário, o que você vai ter? Uma comparação de como você está hoje e o quanto falta para você atingir a consistência nas competências. Nós temos 7 competências do trader profissional que precisam de qualquer maneira serem desenvolvidas para que você se torne um trader profissional. Clica no primeiro link, é gratuito, eu não vou te vender nada com isso, você só vai seguir as instruções e você vai ter a oportunidade de ter uma comparação como você nunca viu. Nunca no mercado foi oferecido uma análise de trader, do seu perfil de trader comparado com um trader profissional. É um material muito bacana que eu não perderia a oportunidade de ter aí de forma gratuita, tá bom? Mas dando sequência aqui, pessoal, estamos olhando aí R$1.000, certo? Vamos dar uma olhada aqui se a gente operar com R$5.000 por contrato no dólar. Mesma operação, 10 pontos, R$100. R$100 com R$5.000 significa um ganho de 2%. E você vai sair naquele dia com R$5.100. Se essa operação for negativa, ela for contra você, a gente está falando que você vai perder naquele dia R$100. E isso significa uma perda de 2%. Portanto, você vai sair naquele dia com R$4.900. Vamos dizer aqui que você perca 3 dias consecutivos no trade. Você vai perder R$4.700. Você vai ter R$4.700 na sua conta. 6% de perda. Ainda assim, para mim, ok? É uma perda grande. 6% de perda de capital total é metade do que você perde numa renda fixa anual. E eu não posso dizer que isso é pouco dinheiro. Então, mas eu entendo muito bem que traders iniciantes precisam muitas vezes estar expostos a esses 2%. E faz parte. Se você só tem esse capital e quer operar, como eu disse, tem a opção das mesas proprietárias, mas aprende a operar na conta simulador, assiste os nossos vídeos, entende como operar, e aí você vai ter a oportunidade de vir para o mercado real e operar buscando o capital que você precisa para operar, para que você tenha aí rentabilidades menores, mas riscos menores também, que vão te manter de uma minimamente vivo no mercado. Aqui você não vai quebrar a conta, como dizem aí, né? Não vai quebrar a banca. Isso aqui não é um jogo de sorte e azar. Isso aqui é um jogo técnico, vou chamar de jogo, mas assim, é uma atividade técnica que exige conhecimento, habilidade e atitude, e uma delas é que você opere o menos alavancado possível. E aí você vai ver uma rentabilidade de 5%, 10% ao mês. Você vai superar 10 vezes a renda fixa sabendo operar. E aí, imagina o seguinte, um cenário fantástico de operação, aonde você está alavancado em 6 vezes só, 10 mil para o contrato, e você tem aí um ganho de 1%, uma perda de 1%. Isso aqui não faz praticamente nem cócega no seu operacional, no seu capital total, e você vai operar aí sim com muito mais tranquilidade. Isso é fundamental. Se você não entender o impacto emocional que a alavancagem tem nas suas operações, mais uma vez, e vou colocar aqui um close aqui em mim, mais uma vez, você está fadado a ser expulso do mercado
antes mesmo de aprender a operar. Eu garanto para você, se você conseguir sobreviver a um tempo de aprendizado, você vai ser um cara que vai ser muito bem sucedido. Mas quem é que consegue sobreviver esse tempo de aprendizado? Quem desenvolve as competências básicas de um trade profissional, sabe o que fazer, sabe como começar, e aí sim ele consegue avançar nas suas operações, tá ok? Eu espero que tenha ficado claro. Se você não entendeu algo, coloca aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer em te explicar esses conceitos aí de uma maneira por escrito ali. Talvez a gente bate até um papo, a gente fala pelo WhatsApp e assim por diante. Bom, em resumo, gente, é o seguinte: 95% das pessoas que começam no day trade não têm menor conhecimento desse conteúdo. Consequentemente, eles fazem parte dessa estatística. Para você não fazer parte dessa estatística, você tem que ter conhecimento e desalavancar as suas operações para que você consiga operar com tranquilidade, não colocando em risco o seu capital. Combinado, pessoal? Vamos então entrar aqui nas vantagens da alavancagem, né? Até agora eu falei só das coisas ruins e o risco da alavancagem, mas você precisa entender que ela adiciona um risco significativo às suas operações. Porém, quando você sabe operar e tirar proveito da alavancagem, você vai entender que isso é sim uma das grandes vantagens da operação de day trade, porque a gente pode multiplicar o nosso capital. Então vamos dar uma olhada aqui. Imagina o seguinte: nós temos uma regra no nosso plano de trade aqui na Trade Technique, que nós só vamos entrar em trades que tenham facilidade ou que permitam que a gente atinja um risco-retorno mínimo de 2:1. Tá bom? Aqui está invertido, mas é porque a gente está falando de risco-retorno, né? Mas a gente costuma falar 2:1. Então imagina o seguinte: o mercado tem uma onda aqui, importante, tem um pullback aqui com pouco volume, e você identifica uma entrada aqui. Isso aqui é fictício, tá bom? Isso aqui não te explica como fazer uma boa entrada. Mas vamos considerar que você coloque a sua entrada aqui nesse ponto, tá bom? No 1-0 aqui que a gente fala. E você coloque um risco de 2 pontos. Você projeta com uma ferramenta que a gente utiliza um 2:1 e você observa que esse trade tem possibilidade de seguir adiante. Então, vamos ver o que acontece aqui nesse trade. Ele avança, lógico que aqui passa um tempo, né? Você vai ter que ver o mercado trabalhar. Ele avança e vai buscar lá o seu 2:1. Aqui, meu objetivo não é explicar para você como gestionar um trade. A gente tem diversos vídeos no Instagram, no YouTube que vão tratar disso. Mas é você entender que a sua saída deve estar no mínimo aqui. Se você conseguir um 3:1 aqui, ótimo. Mas a sua saída, ou parcial ou total, no mínimo deveria estar aqui. Então, o que acontece? Quando você tem um trade system, né? um sistema de operação que te permite, quando você perde 1%, e quando você ganha 2%, esse trade system permite, estatisticamente falando, que você erre 66% dos seus trades. E só com 33% deles você vai ter o break-even da sua operação, o resultado neutro. Então você precisa acertar mais do que 33% dos trades para ter uma rentabilidade. Isso sim faz com que o trader seja um trader lucrativo, payoff alto. Vamos ver outros exemplos aqui, tá ok? Nesse dia aqui, o mercado foi embora. Se você realizou parcialmente, teve estômago para segurar aqui a volta, quase até um stop, não mexeu no seu stop, você buscou um 7:1 lá, o que é um trader perfeito, né? Para mim, o 7:1 quando eu faço um 7:1 no dia, é o dia que eu operei melhor aí, não necessariamente com todos os contratos, mas pelo menos parcialmente. Mas isso aqui não é na nossa realidade no dia a dia, mas como a gente brinca, não é normal, mas acontece muito. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu tracei um operacional que me disse que a minha entrada deveria ser nesse ponto aqui, e o meu
o meu risco dessa operação é de 4 pontos. Eu entro aqui nesse ponto e se o mercado reverter, eu vou sair aqui. Então eu coloco uma ordem aqui esperando que esse mercado siga adiante. Ok? Meu risco da operação. O mercado vai, avança e atinge o meu 2-1. Meu objetivo, ele vai lá, buscou 2-1 e voltou. Eu posso encerrar minha operação aqui ou eu posso vender parcialmente os meus contratos e proteger no 0 a 0 ali no break-even a minha operação. Esse mercado volta, dependendo de onde você colocou o stop, ele te pega ou não, se você não subiu a operação, e depois ele avança na sequência, dando continuidade desse trade. E ele vai avançando até lá em cima, até um 6-1, que é uma rentabilidade muito bacana, como eu disse. O trade perfeito para mim é quando você consegue fazer ao menos parcialmente um 7-1. É o que a gente busca aí no dia a dia. Não é normal, mas acontece e é o nosso objetivo aí no trade. No mínimo 2-1, o suprassumo no 7-1 é muito bacana. E aí, pessoal, o que a gente tem aqui para encerrar o vídeo? Eu espero que tenha ficado muito claro para você e aqui eu entrei um pouquinho na gestão de risco, que é o tema do próximo vídeo, para que você entenda quais são as vantagens de se operar sabendo o que você está fazendo e o quanto a alavancagem permite você fazer uma rentabilidade que, mesmo que você erre 50% dos seus trades, metade dos seus trades, você vai ter rentabilidades muito boas. E aqui eu vou contar uma experiência minha inicial. Eu espero que ela sirva para você e que você, de alguma maneira, possa entender. E aí é uma opinião minha particular, mas é uma opinião de vivência mesmo. O que acontecia comigo quando eu estava começando a operar? Eu tinha assertividades muito boas, 70%, 80% de assertividade. Mas o que acontecia? Eu encerrava operações muito prematuramente por não confiar no meu trade system. Quando eu estava ganhando, eu encerrava ali com 1, 2, 3, 4 pontos no máximo. Mas quando eu perdia, eu permitia que o trade fosse, eu dobrava o risco para permanecer na operação. Então, com 70% de assertividade e um risco-retorno negativo praticamente, é impossível você fazer dinheiro no mercado operando com risco-retorno muito baixo. E esse é o tema do nosso próximo vídeo. Então, eu espero que com esse vídeo a gente tenha, de uma vez por todas, desmistificado o que é margem, o quanto ela é importante, como ela impacta nas suas operações, porque ela tem uma relação total com a alavancagem. E por último, a gente deu uma pincelada no risco-retorno para que você entenda aí a importância de operar de uma maneira segura, com bons riscos-retornos, que te permitam até errar um pouquinho mais, mas você vai ter uma probabilidade estatística de estar aí fazendo um capital. E quando você começa, muitas vezes esse dinheiro não é tão significativo, mas quando você escala o número de contratos, que você tem aí 50% de rentabilidade, de assertividade, mesmo com 2-1 em média nos seus trades, você vai ver que isso sim faz você fazer dinheiro, capitalizar o tempo que você está investindo no day trade e aí talvez até mesmo operar de uma maneira profissional, como é o nosso objetivo aqui, tornar pessoas comuns em traders profissionais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele faz parte de uma playlist e eu espero que você se inscreva aqui no canal, siga essa playlist e consiga aí mudar o seu jogo no day trade, e esse é o nosso grande objetivo. Não esquece, primeiro link da descrição, me manda ali o seu formulário e você vai receber uma comparação de análise de como você está hoje para um trader profissional e você vai aprender aí a se desenvolver. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, ter ficado até aqui nesse vídeo. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima.